Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o @extrapodcast, no Twitter @extrapodcastbr e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Com a estreia do No Limite, o podcast sai aos sábados nas plataformas digitais. Então, nos sigam, deixem seu like e comentem os episódios com a gente. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura Rich e o nosso convidado da semana, que esteve aqui quase toda semana, o Marcelo Lessa, comentando aí a final da sexta temporada do No Limite, que aconteceu essa quinta-feira, no dia 7 de julho. Gente, acabou, né? O No Limite, fim, pontuação geral. Vocês acham que foi uma temporada interessante? Foi ruim? Qual o geral que vocês dão? Eu acho que os episódios finais não fizeram jus ao quão a temporada foi legal. Sim, no geral. Eu tava com expectativa bem baixa. Vou falar a verdade, tava. Depois do ano passado, minha expectativa tava no chão. Ano passado foi duro aguentar. Mas eu me diverti, tipo, eu não fiquei. Não foi um sacrifício assistir, assim, No Limite essa temporada. Eu acho que foi divertido. Eu acho que teve um elenco. Teve gente. Tipo, tinha gente que era bem zero à esquerda. Mas tinha gente muito boa, sabe? Que tava muito Uhum. pronta para jogar, assim. O Fernando foi um ótimo apresentador. A gente saiu do. Esqueci até o André nome do Marques. cara. André Marques, meio querendo dormir. Parecia que estava pronto para acabar com tudo pro churrasco dele. Uma pessoa que estava totalmente envolvida, sabe, no programa, querendo apresentar, e que foi, na minha opinião, muito bem. Um elenco que tinha gente muito legal, muito interessante de assistir e que estava disposta a jogar. Claro que tinha os que não estavam, mas sempre tem. Então, mas eu acho assim, pensando no geral, eu acho que foi uma coisa. Eu gostei mais de episódios do que de não gostei. Assim, eu acho que no geral foi positivo. E eu acho que o vencedor também foi bom. Eu tava torcendo para outro, mas eu acho que foi bom, assim, não é uma coisa que me irrita. Que já é bom, Uhum. né? Não, olha, vamos falar a verdade. O No Limite foi melhor que o Big Brother, porque eu assisti o No Limite com a tranquilidade, assim, que eu queria assistir o No Limite. O Uhum. Big Brother, se não fosse o podcast, Uhum. eu acho que eu talvez tinha semanas que eu tinha dormido no dia. Sabe assim, então, não sei se não foi o programa em si, quer dizer, no caso assim, o No Limite em si, porque a gente viu que a produção pecou em várias coisas, né? Tiveram alguns erros aí, como o ídolo do Leonardo, como twists mal feitas, mas parabenizar quem fez o casting dessa temporada, porque o que fez essa temporada ser boa em grandes momentos foi o cast, né, gente? Tipo, Pires, Vitor, Ipojucan, Charles, Lucas e mais pessoas foram extremamente memoráveis no sentido de que deram pra gente o que a gente espera de um No Limite, né? Do formato que o No Limite tem pra oferecer pra gente. Não temeram o pensamento do público, né? Sabiam que a votação seria popular no final, mas não estavam nem aí pra isso e foram juntos até o final. Então acho que o cast foi o ponto mais forte desse No Limite. Concordo com a Laura, o Fernando Fernandes foi muito bom. É muito bom a gente ver um apresentador que está com vontade de estar ali. O Fernando estava com muita Uhum. vontade de estar ali. Ele é Uhum. uma pessoa que é envolvida com esportes, então casou muito bem com o No Limite. A gente podia ver que nas provas tinha energia do Fernando, o Fernando incentivando, o Fernando sendo aquele plus que a gente precisa nas provas. Então foi um ponto muito alto e foi bom que assim que foi a primeira temporada do Fernando. Então ele podia ter algumas falhas, e teve algumas falhas, uma coisa, mas no quesito comando de provas, uma coisa em si, ele fez o melhor que ele pôde, e pra mim, eu fiquei contente com a apresentação dele. E o cast também correspondeu, a gente teve erros, como eu falei, mas no geral foi uma temporada completamente melhor que a do ano passado, pra mim, tipo, gente, tipo de anos-luz. Tipo, a do ano passado eu daria nota 0, a desse ano eu dou nota 100, porque tem uma escala de 0 a 1000, viu, gente? Porque eu também sou exigente. Mas eu acho que foi um pontinho de esperança de que muitas coisas podem melhorar e que a produção querendo pode fazer acontecer. Oi, gente, primeiro, obrigado pelo convite de novo. Hoje eu tô suíte, tá? Tô bem feliz com essa final. Não vou reclamar de quase nada. Sempre rola reclamação, né? Que a gente gosta de reclamar, mas no final, pra mim, o saldo foi muito positivo. Principalmente porque calou a boca do público. Eu amo o Clécio, vocês sabem, vocês já me receberam aqui, eu já falei bem do jogo dele. Mas eu fiquei feliz quando ele saiu, que o público teve que aceitar que ia ser um cancelado, entre aspas, que ia ganhar e pronto, e acabou. Passaram o programa todo dizendo que os melhores em prova, que tinham que ir pra frente, que é justo ser prova, 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 e a prova eliminou o favorito deles. Então eu achei incrível. Clécio, eu te amo ainda assim. Eu achei incrível e achei que o vencedor foi também muito merecedor, apesar de
querer um pontinho que uma outra pessoa, talvez mais polêmica, ganhasse pra digitar os rumos, sei lá, das próximas temporadas, eu acho que foi justo, porque se a gente parar pra analisar, o Charles ganharia também se fosse júri. Então, não poderia ser uma vitória mais justa. E minha contribuição para o Fernando Fernandes é que foi incrível. Eu acho que os erros dele, claro que a gente reclama, só que apresentador é meio que bucha de diretor, né? O apresentador aqui no Brasil não é igual o Jeff Probst lá fora, que é produtor, selecionador de elenco e sei lá mais o que. Aqui eles só recebem ordens. Então os erros dele meio que são erros também da direção. Mas assim, Fernando ajeitando seu topete, preocupado com seu topete enquanto der morrer afogada, muito mais animado do que André Marques fazendo qualquer coisa na temporada anterior. Então, só Isso é pontos verdade. a elogiar. Isso é verdade. Eu gostei bastante do Fernando. Eu acho que falta ele ainda se envolver um pouco mais com os participantes, sabe? Brincar mais. Eu acho ele sempre muito sério de competição, competir toda hora e, sabe, vai monstro, coisa assim. Mas, assim, a diferença pro André Marques é gritante, né? O André Marques não queria estar ali de jeito nenhum. E o Fernando, ele muito empolgado, né? Apresentando. Então, eu também gostei bastante. Acho que teve um saldo muito positivo na, na temporada em geral. Gente, na terça-feira a gente teve um episódio que foi basicamente inteiro focado na Andréia, na eliminação dela, o povo elogiando, e foi um episódio extremamente chato, né? Não aconteceu nada de interessante. E, assim, a gente até falou bastante semana passada que a Andréia nem lutou para ficar quando ela podia ter lutado, né? Antes. Então, o que vocês acharam aí da Andréia ficando em quinto, sexto lugar? Esperado já, não tinha muito o que acontecer e pra mim tava melhor porque os outros 5 estavam bem melhores em todos os outros quesitos de um jogo como No Limite. Uhum. Eu acho que os outros eram melhores no jogo mesmo e nas provas, né? Cara, a Andrea saiu nos primeiros segundos da prova, simplesmente uma das minhas coisas favoritas. Ai, desculpa, Andréia, mas era muito engraçado. Aquele que tá girando e logo para de girar. Aí eu amo aquela prova. Eu acho muito engraçado. Por que eu tô rindo? Porque eu acho que seria eu, entendeu? A Andrea saindo de perdedora de todas as provas pra vencer, tipo, 3 fases da última prova. Eu tava surtando aqui. Eu falei, meu Deus, não é possível que a Andrea vai ganhar a última unidade. Chutar Não a bunda é? de todo mundo. Teria sido legal Imagina. até, né? Eu ia amar. Eu não ia não, porque eu não gostava muito dela não. Pra mim ela não rendeu nada na temporada, então, enfim. Mas foi um episódio de, assim, coisa bem chatinho, né? Teve nada demais. Mas aí na quinta-feira teve o top 5 disputando em provas. E a gente teve aí o Clécio e o Vitor sendo eliminados, formando o top 3 o Charles, depois o Caio e o Lucas. O que vocês acharam dessas provas aí, da reta final? Feliz que não foi só resistência, né? Conseguiram mesclar as Uhum. coisas. Então, o povo dependeu de agilidade, de força. E eu acho que é engraçado porque o público fica assim: ai, fulano tem que vencer porque é bom em provas. Então, tomaram um monte de prova, porque só podia chegar na final, gente, quem ganhasse prova. Não tinha outro meio de você chegar na final do No Limite se não fosse por prova. Então, achei bem interessante porque foram provas legais. Eu gostei. Eu só não gostei porque ficou muito corrido. Em alguns momentos ficou lento, tipo a primeira prova para decidir entre o Clécio e o VH quem seria eliminado, né? Ficou muito maçante, mas depois correram com outras coisas. Mas achei bem legal, porque eram tipo etapas e provas mais elaboradas, eles pensaram, tiveram um cuidado maior. E eu gostei, eu só não gostei muito que o Vitor ficou de fora, porque eu acho que pro programa eu acho que ele merecia uma finalzinha, assim, pelo menos a final. Ai, Ele eu merecia muito torcia essa pro final. Vitor ganhar, né? Então eu fiquei chateado, admito. Na hora eu achei que eu não ia ficar muito assim, porque, né, tal, mas na hora eu fiquei chateada. Eu sempre acontece isso comigo, eu acho que eu não tô ligando muito, aí na hora eu fico chateada. Aconteceu, eu fiquei chateada. Eu queria muito que o Vitor tivesse ganhado, porque pra mim o Vitor foi um dos grandes nomes da temporada, assim, ele se destacou muito, né, como participante mesmo. E ele foi responsável por muitos momentos de jogo, né, e de estratégia e de VT, assim. Então eu fiquei muito chateada. Eu acho que eu queria muito ele na final. Então eu fiquei muito chateada. Eu acho que, não sei, o episódio da eliminação da Andrea foi tão chato que eles poderiam, sei lá, tipo,
eliminar. Foi o Cléssico em quinto, não foi? Eliminar o Sim. Clécio já no episódio dela. Não sei. Porque, gente, Pra dar E alguma de coisa, né? juntar as coisas, a edição, né? a gente ficou 20 minutos vendo o Charles comendo hambúrguer, bicho. E aí começou a passar flashback das provas que a gente tinha acabado de ver. Pra que eu quero ver? O Vitor tomou 505 quedas e eu fui obrigado a ver todas as 505. Que isso, cara? É, complicado. Complicado. Foi muita enrolação para um programa de 1 hora. Né? Podiam ter colocado umas coisas, não. Podiam ter eliminado mais uma pessoa, sei lá. Feito alguma coisa. Sem Mas eu falar que concordo. sem falar que a cada meia hora o Fernando falava que era aquilo, era uma vaga na final. E desde a semana que passou, ele falou que varia vaga na final várias vezes, né? O Clécio conseguiu vaga na É, final. Com um asterisco, né? Porque não foi pra final. Quem fosse vaga no último pra, episódio, né? a final com os 4. Que final, gente? Assim, não tinha final acontecendo. Deu medo de chegar ao top 3 e ele falar, tem uma final agora aqui, ó. Só vai 2 pessoas passar pra frente. Eu queria falar sobre isso porque quando ele fala que o Clécio ganhou a vaga na final quando ganha aquela imunidade e a André é eliminada, eu realmente entendi que o Clécio ia ir direto pra final e os outros 4 Eu que iam também. as vagas. E aí, Também. ele posta obrigado por ser finalista, e o Lucas posta obrigado por ser finalista, e o Vitor posta na final, e aí o próprio No Limite faz uma postagem dizendo que os 5 são finalistas, os 5 não são finalistas. Tudo bem que eu gostei que calou a boca do público, mas assim, é como a Laura já citou em alguns outros episódios, a gente tem que ser cúmplice deles. A gente não pode ficar com informações pela metade. A gente tava fazendo live ontem do Bloodcast e tinha gente indignada, tipo, eu não entendi, ele não tava na final, não tá mais, eu não sei o que aconteceu. E nem a gente sabia explicar, porque ele falou que 15 pessoas estavam na final quando não estavam, sabe? Né? É um conceito de final muito amplo que o No Limite tem. Não tava na final, eu concordo. Acho que foi sacanagem deles também. Eu É. entendi a mesma coisa que você na hora que ele falou. Aí depois, ué? Ele tá na final e depois Surpresa. eliminado. Tá na final, mas não tá. Nada a ver, realmente. Não é? É a final de. Eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas provavelmente não tem aquele gato de Schrödinger, não sei como se pronuncia o nome do homem, Schrödinger. gente. Schrödinger. Então, é a final de Schrödinger. Você está ou não está na final, né? Quantos vão estar na final? Então, Ninguém sabe, é o que ninguém sabe, só vendo pra crer. Pois é, eu concordo com a Laura que eu queria o Vitor na final. Eu acho que o trio da Lua fazendo a final teria sido, assim, incrível, sabe? Porque tudo que aconteceu com eles, assim, ainda mais com o Vitor, né, que sofreu bastante ataque, né, de comentários que desafiaram um pouco os direitos humanos, assim, para não falar, né, com as palavras, e não recebeu o processo. Mas ele merecia, sabe? Tudo que ele fez, assim, de estratégia, sabe? Desde o início do jogo, se entregou bastante, conseguiu formar uma maioria, mesmo estando em minoria, sabe? Foi excelente as jogadas dele. E eu acho que ele merecia, sabe, ter esse destaque na final, assim. Mas não foi, né? Perdeu ali. E ele sempre perdeu prova também, então coitado. Tava difícil pra ele. E uma prova que o Vitor foi bom, gente, é porque é só pegar os primeiros episódios, a gente criticou ele bastante, tava aqui no final. Olha, tá vendo? Tá aqui na final e Laura triste, com o Tom também querendo ele na final. Né? Tanto que a gente compartilhou o post do Blindcast, dizendo que era favorito, tava lá o meu nome e da Laura, dizendo que o favorito da gente na final era o Vitor. É Vitor que a gente falou que Sim. no começo tava exagerando, assim, né, na jogabilidade e tal. Mas não, tá aí, gente. Eu acho que ele representou muito. Ele frisou muito que é fã do programa e ele representou bem os fãs, né? Porque eu vejo que tem uns comentários no Twitter, gente, que ficam dizendo assim, não sei por que vocês estão torcendo pro Vitor, só porque ele é da rodinha de amizade de você. Eu digo, não, gente, ele criticou. Agora é muito... Eu nem conheço querer, ele. querer ser né? muito Eu não cego. conheço Survivor. E é Eu querer nem ser sabia quem cego era. em dizer que o Vitor não foi importante pra essa temporada. Ele foi sim importante pra essa temporada. Ele foi muito bem nessa sim. temporada. Sabe? Eu vou dizer que, não, eu vou deixar de aclamar o Vitor porque ele é conhecido. Gente, eu vou aclamar quem? O povo que tava ATM que pediu pra sair? Não é que vai ser, gente. O Então, Janaron, que né, não falava nada. o campeão do povo, justamente, que nem na final fizeram questão de mostrar direito. Então tem o que fazer. Sabe? Então ele foi bem, tem que aclamar, gente. E é aquilo, como eu tuitei. Abram seus corações em reality show, gente. Vocês podem mudar de torcida no decorrer da temporada. Faz até bem pra saúde, recomendo, gente. Psiquiatra de vocês, psicólogo, vai amar também se vocês fizerem isso. Sim, com certeza. Eu acho que o povo fica muito na cabeça de eu vou torcer por uma pessoa e vou com ele até o fim, né? Calma, gente. Pode trocar. Pode mudar de opinião, não tem problema. E eu acho que o Vitor, ele sofreu muito de homofobia também, né? Pelo próprio público, assim. Que
Eu também acho. não gostava assim do jeito dele, porque por mais que houvessem outras pessoas LGBTs no programa, o Vitor era mais afeminado, né? E a gente sabe que isso tem, né, todo um estigma e, enfim. E ele se impôs muito, Lembra né? do afetado que foi usado contra ele? Exato, Eu lembro, a exato. gente falou muito sobre quando aconteceu, e eu acho que você está falando Uhum. exatamente. E eu vi muita gente falando, porque ele não foi bem nas provas. Já falamos, não é uma gincana. E eu acho Exato, sabe? ridículo falar que ele não foi bem. Ele foi bem nas provas. Ele só não ganhou as provas. Mas ele foi bem em prova, ele chegou, Sim. quase ganhou em várias, sabe? Acho uma falta de E respeito. não é, E e eu o jogo concordo não é só a muito com prova ele. também, sabe? A prova Exato. é o social, é o estratégico. Ele entregou muito de tudo, assim. Então eu acho que E o se Vitor ele fosse foi um dos só prova, participantes. Uhum, então por pode que na falar. final teve votação do público? É, pois é, né? Eu acho que o Vitor foi um dos participantes que mais recebeu ódio, assim, do público, injustificado, Injustamente. porque eu acredito de ser originário de homofobia mesmo, sabe? Mas, enfim. É, E é o nome dele, tipo, se você parar pra pensar, né, pra mim, os 4 nomes que vão ser lembrados mesmo dessa temporada futuramente são Vitor, Pires, Mia e Pedro. Tudo bem que um uhum, herói, mas 3 vilões. Porque são as sim, pessoas que chamam a atenção. Aí vai lá, eu quero o Vitor Hugo no BBB na Fazenda. Pra quê? Pra vocês eliminarem com rejeição? exato, Uhum. Mas eu acho que exato. é por isso mesmo. Eu acho que é para poder continuar malhando em cima, sabe? Para Sim, poder continuar esse processo de ficar falando mal. As pessoas gostam disso. Eu acho que é para isso. Para continuar reclamando dele. Lá, e para ter o prazer de tirar ele, que eles não tiveram. uhum, E o detalhe é Eu que acho que é isso. esses comentários que as pessoas fazem, principalmente na rede social da galera que tá visivelmente lendo, porque não foi o reality que explodiu como BBB, só mostra que lá no programa eles fariam igual ou pior do que eles estão criticando. Então, é. enfim. A gente sempre fala aqui, né, que não tem por que ir na rede social de um participante jogar hate nele, sabe? Não faz sentido. Uma coisa é você falar no seu Twitter pessoal sem marcar ninguém, que ninguém tá Uhum. vendo, sabe? Outra coisa é você ir lá e ativamente xingar uma pessoa, ofender uma pessoa, desmerecer alguém por uma coisa assim, que não, nem importa, sabe, pra você. Então, que a pessoa às Exato. vezes deu muito, né? Eu acho muita sacanagem isso. Mas o Vitor, por mais que as pessoas falem, mas vocês conhecem o Vitor? Eu não conheço o Vitor, nunca Eu também não conheci, nunca conheço. conversei com ele. E eu achei ótima a participação dele no programa. Eu acho que ele, como ele mesmo diz, né, que é um fã de Survival, acho que ele entregou o que um fã de Survival gostaria de entregar no programa, né? Porque ele teve opções, ele fez tudo o que ele fez, ele chegou ali muito perto do final. Não venceu, infelizmente, mas ele deu tudo que ele podia, né? Então eu acho isso, Foi um assim, ótimo personagem. Eu acho que ele pode se sim, orgulhar da participação dele como fã. Eu acho que ele entregou muito como fã, assim, sabe? é, Tipo, marcou. E eu acho isso muito legal, assim, mesmo que não tenha ganhado. Vitor, vamos, também acho. eu não te conheço, mas não é por isso que eu gosto de você. Eu fiquei um Só pouco falando É, assim, que ele é conhecido aqui. Cara, eu não assisto Survivor. um último né? comentário sobre isso. Ele não ganhou, mas a aliança que ele contribuiu pra formar levou 2, e por que Uhum, não 3, porque o Sim. Lucas também fez parte disso na final. A aliança que tinha tudo pra ser extinta depois da eliminação da Daiane Uhum, chegou uhum. 3 no F5, sabe? Então, mérito é, todo dele e deles. Então, vão ter que sim. engolir, galera. Vocês vão ter que engolir. Não tem jeito, né? Ele foi bem no jogo e é isso. Eu E acho eu que ele tinha. espero que ele não Eu vá espero que para ele se fazer. orgulhe muito. Né? E eu espero que ele não vá pra fazenda para não dar o gosto desse povo de eliminar ele. É porque é isso que eles querem, safado. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, assim, dependendo do cachê, né, até vale a pena. Sei lá, ganhar uma graninha. Não faz mal a ninguém. Isso Gente, também. já falamos o Vitor, né? Tivemos aí o F3 como Charles e Pojucan e Lucas. O Lucas ficando em terceiro lugar. Eu acho que ele é uma das pessoas mais apagadas, assim, né, dessa final. Ele teve um arco interessante de poder ter trocado de lado, né? Das meninas rejeitando ele, depois ele podendo dar a volta por cima, mas não rendeu tanto assim, né? É que eu acho Esse que assunto. O Lucas teve um jogo que é bem social e que a gente já viu Hum, que a edição do No Limite não
dá tanta importância. Porque eles dão Uhum. importância a quem é bom de prova ou quem rende alguma coisa no sentido de ser good TV. Ou alguém muito estratégico, e social meio que foi banalizado. Porque foi o forte do jogo do Class, foi o forte do jogo do Lucas, e a gente não viu tanto. Foi o forte do jogo do Charles, que só foi a ter destaque lá quando começou a ganhar desafio na Merge, né? Eu acho. Não, e o Lucas teve um bom momento, né, gente? O Lucas tem um Play of the Week, né? Um dos maiores prêmios da internet aqui que distribui nesse podcast. Não tem, né? Verdade, verdade. Esqueci de falar que Exatamente. eu ia falar o de cada um Inclusive, ganhou, muita então o Vitor ganhou. credibilidade. todos na final tem Player of the Week. É um programa Uhum. que entende, né, gente? Desculpa. A gente aqui no nosso podcast com nossa premiação maior, o que é o Oscar, perto do Extra Podcast, distribuindo o Play of the Week toda semana, né? O Vitor tinha 2, né? O Charles, o Clécio tinha... O Clécio não tinha, se não me engano, né? O Play of the Week. Não chegou não pra ele. O Lucas também, e o Lucas tinha 1, então ele teve uma semana de destaque. O problema é que, como o Tony falou, ele era o mais apagado, principalmente porque os outros que estavam ali com ele tinham uma trajetória muito mais empolgante aos nossos olhos, né, gente? Eram gente de minoria. Não de minoria de classe social, nem de orientação sexual, gente. Porque o Lucas também tá no bonde aí. Mas é de minoria no jogo, porque o trio Lua tava pra ser eliminado várias vezes, né? Assim, ia chegar na fusão e ia ser eliminado. Então os outros tiveram muitas mais coisas pra mostrar pra gente. E aí quando chegou o Charles, que tava mais apagado, começou a ganhar muita prova. E o Lucas ficou meio em segundo plano, embora tenha jogado bem. Mas ele teve uma boa trajetória e foi legal. Eu fiquei um pouco surpreso porque eu pensei que o povo ia querer boicotar tanto a Lua que ia fazer o Lucas ganhar, né? Mas não aconteceu. Mas o eu Lucas acho que... traiu o Pedro, isso é um erro injustificável. Mas eu acho que nem é só por isso, não. Eu acho que foi porque o Lucas, ele era meio apagado, igual vocês falaram, junto ao público. Ele não aparecia tanto na edição. Então eu acho que ele não... Ele nem teve vitória individual, nem nada. Então eu acho que isso... Não... Ele não era tão conhecido, assim. Eu quero, Mesmo que os outros, eu acho que prejudicou ele. Talvez se tivesse sido... eu quero Eu adicionar acho um que o Clash comentário. teria ganhado. Eu acho que o Clash teria ganhado. É isso, e usando esse argumento eu queria discordar de você, mas antes eu queria fazer um comentário que o Lucas e o Class foram as únicas pessoas que chegaram no fim sem ganhar nenhum voto pra sair. Ah, é? É interessante. E eu queria discordar de vocês e achar que o Lucas talvez não teve chance porque foi apagado, justamente porque o Clécio foi o participante apagado e ganharia. Só por causa do hate da galera. Não que ele não merecesse, só que pela edição ele ganharia pelo hate que a galera aqui fora tinha pelos outros participantes. E o Lucas acabou nessa reta final pegando muito hate. Eu acompanhei de perto. A partir do momento da eliminação do Pedro, o Lucas começou a sofrer hate quase todos os episódios. Foi assim, uma coisa surreal. É que eu não fico vendo muito hate, assim, só quando alguém manda. Então eu não sabia que ele tava recebendo esse tanto de hate. Começou a receber gente, muito. Tanto que foi uma pergunta na vocês final, são muito no Multishow mico, né? perguntaram. Vocês são muito mico, né? Mandando hate por causa disso. Ai, sério. Foi pergunta da final, inclusive. O Fernando perguntou, você traiu o Pedro? Aí não tenho paciência. Ai. É complicado. Complicado mesmo. E o top 2, né? Tivemos aí um top 2 de Lua, que eu achei ótimo, que foi o Ipojucan e o Charles. Ambos acho que muito merecedores, assim, independente de quem vencesse, até pela visão do público de ganhar a prova, né? Os dois ganharam muitas provas. Os dois tiveram jogos sociais parecidos, um jogo estratégico. E eu, particularmente, achei um top 2 muito digno. E adorei a vitória do Charles, acho muito merecido. Eu tava torcendo pro Ipojucan, mas eu acho a vitória do Charles merecidíssima, sem tirar nada assim, de mérito dele. Então, eu gostei assim, do resultado final do jogo. O que vocês acharam aí desse top 2, Charles e Ipojucan? Um tapa na cara dos homofóbicos, né? Assim, como se não um tapa maior ainda, né? Mas principalmente quem tava jogando hate na tribo Lua. Que, de certa forma, a gente mostrou ser superior, porque os 3 estavam ali com os dias contados, chegaram 2 na final, gente, e formaram um top 2. Olha que coisa boa. Mas eu quero destacar principalmente o arco de redenção do Ipojucan, porque depois que aquela briga que ele teve com a Ninha, né, aqui é guerra, aqui é paz, aqui é amizade, aqui é guerra, né, com aquela coisa, a quinta série baixou nos dois, os dois começaram a tretar, mas eu pensava que ele sairia super logo, e super cedo, tanto que no podcast a gente criticou várias vezes o Ipojucan, porque ele sempre tinha essa mania de dizer que tudo resolvia porque ele teve uma ideia. E ganhado por causa dele. Mas estava lá, gente. Na final eu dei
3 votos no Pojucão, ou seja, dos 21% que ele teve no voto na final, certeza que meus 3 votos foram 10%. Então eu tentei ajudar ele lá. E na final, fiz minha parte, né, gente? Eu votei. Eu exerci meu título de eleitor. Esse ano eleitoral, gente, eu fiz minha função, votei. Mas eu gostei porque ele se mostrou bom em todos os quesitos, estratégico, social e principalmente no quesito que o povo do Brasil ama, que é em provas. O Ipojucan, gente, tava um monstro nessa final, né? Quando chegou esse top 5 aí, ele tava indo muito bem em todas as provas, ele tava focado, tava determinado, então, bastão dele, então, eu premiaria ele, né, desses dois pela trajetória. Mas o Charles eu gostei, gente, que o Charles foi aquilo que pegou um ar mais do que mesclou a combinação do No Limite, que é o formato da gente, né? Assim, hoje em dia, que ele não conseguiu ser odiado 100%, porque ganhou com 51%, não conseguiu ser tão odiado, conseguiu, de certa forma, agradar o público, né, que é a importância final, e, de certa forma, como o Lessa falou, ele venceria uma votação ali, se aqueles 3 fosse para os jurados votarem, o Charles venceria também. Então foi como tivesse sido, tipo, venceu a pessoa que venceria o No Limite por qualquer sistema de votação, seja por jurados ou por votação popular. Acabou casando muito bem. Embora eu queira dizer que os jurados, se eles votassem no vencedor tendo voltado para casa, eles dariam resultado para agradar o público. Eles nunca votariam na pessoa odiada para vencer o No Limite. Então, esse é o meu ponto. Mas Charles é maravilhoso, reizinho, mereceu vencer demais, foi um bom vencedor. Pelo menos isso, gente, No Limite passado e esses são bons vencedores, porque a Paula também foi uma boa vencedora, então de vencedor No Limite tá vindo de vencedores legais. O murro no Big Brother, meu pai. Não, mas eu acho que eu já tinha comentado em outra participação minha aqui que pra mim o Charles era quem tava conseguindo. Outras pessoas se destacavam em pilares, né, que a gente chama de físico, social e estratégico, mas o Charles pra mim era a pessoa que não era o melhor em nenhum dos 3, mas era o que mais equilibrava entre os 3. Ele era muito social, muito forte né, nos desafios, mas também tinha estratégia. Ele não conhecia o Survival, mesmo assim ele fez alianças, ele combinou votos, ele seguiu. E assim, como eu entrevistei boa parte dos eliminados, todos os eliminados, pré-merge, pós-merge, elogiaram o Charles. Todos. Diziam que, e mesmo odiando a aliança da Lua, todo mundo, não tinha ninguém que falava que o Charles era um jogador ruim. E falando de jogo mesmo, não de pessoa, sabe? Porque uma coisa que eu acho bem legal desse elenco é que a maioria levou pra jogo e não pro pessoal. Mas todo mundo falava bem do jogo do Charles. E que não entendia o destaque, que a edição não destacava. Então, eu me sinto vingado como fã. Acho que ele ganharia também como júri, como a gente já comentou. Então, acho uma vitória super merecida, sim. Eu queria só primeiro começar falando que o cabelo do Ipojucan na final estava perfeito, maravilhoso. Que cabelo belo. Alguém devia contratar pra... Não Tava é? belíssimo o Hidratadíssimo. cabelo, hidratadíssimo. Eu ri muito, porque eu tava comentando que minha mãe tava me falando que assistiu a final hoje, né? E aí ela falou que é até engraçado, que você fica meio sem reconhecer algumas pessoas, porque tá muito diferente, né? Eles produzidos ali no programa, né? Mas, pô, Jucão, você tava o melhor vestido da noite. Arrasou, o brinco, perfeito, perfeito. Amei o look, amei o cabelo, quero esse cabelo igual pra mim. Ai, gente, esqueci da pergunta, desculpa, fiquei falando. Do Charles, o que você achou do Charles e Pojucan? Top Então, 2. eu acho que, dentre os dois, eu acho que eu teria votado no Charles, porque eu gosto do Charles e eu acho que ele foi muito bem no jogo de uma forma que mais contida e de uma forma que eu gosto, assim, não ficou na briga de quinta série e tal. Eu acho que ele foi um bom jogador. E eu acho que foi o que eu falei no começo. Para mim, ele é um ótimo vencedor, porque ele era bom em prova, ele dava bons momentos de confessionário e ele foi bom em estratégias e em estabelecer seu grupo, que, como o Rich falou, quase poderia ter o grupo, né, teve problemas e tal, mas ele não deixou de jogar e tal. Então, eu acho que ele foi um bom vencedor para isso. Ele correspondeu, assim, sabe? Eu gosto dele. Eu falei, né? Eu tava torcendo pro Vitor, eu preferi o Vitor ganhando, mas eu acho que foi uma boa vitória. E eu acho que ele. Como ele falou, se fosse júri, ele ganharia também. Eu acho que ele é um bom representante, assim, sabe? Pra pensar no futuro, se tiver outro no limite, entendeu? De como as pessoas deveriam ser. É um bom representante, assim.
Sim, também acho. É uma coisa que o Lessa falou, que é uma reflexão que pode deixar aí. Eu acho que se houver uma próxima temporada, eu acho que eles deviam gravar antes de ir pro ar, né? Para eles conseguirem dar destaque para quem tá na final, dar destaque para quem realmente vai chegar longe, né? Obviamente que outras pessoas que não chegam longe merecem também destaque porque rendem pro jogo, como no caso o Vitor, como no caso o Pires, o Pedro, a Ninha, mas você tem que construir a história do vencedor, né? Eu acho que a produção falhou um pouco nisso, nessa construção. Eu acho que o Ipojucan tinha uma história de vencedor muito mais forte, assim, em VTs, né, em olhar do público, do que o Charles. O Charles talvez um pouco ele mais na final. Mas não quer dizer que a vitória é merecida, né? Eu acho que os dois tiveram um jogo muito similar, inclusive. E falando disso, né, falando de uma nova temporada, eles abriram inscrições para a 7ª temporada, mas isso não quer dizer que vai ter uma nova temporada, né? Abrir inscrições, pelo que a gente viu no Twitter, por aí, comentários, eles já fizeram isso outras vezes e não fizeram nova temporada do programa. Vocês acham que vai ter, que não vai ter? Olha, eu acho que depende de vários fatores. Uma das coisas do No Limite, que a crítica que tem, é uma crítica do Coleto, que já esteve aqui com a gente, que já gravou alguns episódios. Eu acho que é maravilhoso que ele fala assim: eles não sabem o reality show que tem em mãos. Esse é o principal erro do No Limite. Né, eles não sabem o que pode oferecer para o público no limite. No começo, eles souberam melhorar com a edição, mostrar pra gente que o jogo é sim estratégico. A gente elogiou bastante isso nos primeiros episódios. Mas assim, pra ter uma temporada, gente, tem que ver questão assim, eu acho, assim, essa é a minha opinião pessoal, que vai depender primeiro do Big Brother Brasil 23, né? Porque a gente sabe que o Big Brother é o reality show que move a Globo. Eu acho que eles têm que ver como é que vai estar o Big Brother, porque respingando o Big Brother, eles veem se podem fazer com esses participantes ou com outro. Vai depender se o programa tá renovado, para que tipo de formato ele tá renovado para ano que vem, né? E se o Boninho cismar, como já fez uma vez, de botar o No Limite todo com votação popular. Se cismar que o No Limite vai ser todo só decidido por prova, vai ser a tribo perdedora, vai fazer a prova e o pior daquela tribo vai ser eliminado. Então são vários ICs, mas para mim o IC principal é se ele vai atingir a cota de patrocinadores, que a gente sabe que nem o reality show trabalha sem dinheiro, né? Então, mas eu acho que o principal ponto do limite é esse, pegar a cota de patrocínio, porque quando eu marquei o Rick Souza, né, que é do site TV Pop, que sempre tem informações boas, ele falou que depende disso também, botar um novo dia e tal. Eu acho que o No Limite não vem para 2 dias. Né? Eu sei que a Libertadores voltou pra Globo, gente, mas foi uma surra muito grande que a Globo levou da Libertadores. Né? O Masked Singer segurou um pouco. O Masked Singer, se eu não me engano, perdeu de 20 a 15 ou 20 alguma coisa. O No Limite perdeu de 20 a 10. É uma diferença muito grande pra Globo. Por mais que seja Libertadores, é um produto que a Globo quer que bata de frente, né? Com a concorrência, se Mas vier uma a coisa grandiosa. Globo. Mas então, um comentário. A Libertadores vai voltar pra Globo. Vai Eles voltar. Mas eu ganharam acho os que direitos. Mas eu acho que o Masked Singer volta pra terça. Por mais que eu tenha dito que o programa é cada domingo, realmente eu senti falta do Masked Singer à noite. Eu acho que depende também, assim, dos números no Globoplay. Talvez possa voltar pro Globoplay. Eu não sei, assim, os planos da Rede Globo, porque a Rede Globo vai. Esse ano a Globo vai ter uma novela Só no Globoplay, só, né? só na Globoplay. Então, assim, Eles estão talvez. investindo Eu muito não no Globoplay. Exato, eu não sei os números no limite no Globoplay para falar, né? Mas eu acho que existe essa possibilidade. Eu acho que eles estão querendo, se eles vão botar uma novela com atores grandes, caramba, só pro Globoplay, eu acho que pode ser uma possibilidade também, né? Mas eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que vai depender de muitos fatores, né? Mas assim, eu concordo muito com o que o Luiz falou e o que o Coleto falava, que eles não sabem o reality que eles têm, então. Eu acho que, primeiro de tudo, eles têm que também melhorar a divulgação da própria emissora. Porque muita gente que gosta de reality show, mas talvez não sabia que o limite estava passando. Não dá pra eles ficarem 5 meses exibindo Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Paulo André no encontro na Ana Maria Braga, esconder os participantes na Ana Clara depois do Fantástico, beirando meia-noite, sabe? Quem vai assistir isso? Só a família, só as pessoas são fãs e nem assim. Se eu perguntar aqui, eu não duvido que tenha uma resposta que nunca nem viu o programa. Eu não vi, eu nunca E vi. eu pensei exatamente em você. Nunca vi. Mas eu não sei responder essa pergunta se vai ter ou se não vai ter. Mas se tiver, Boninho, eu nunca te critiquei. Você é o maior de todos. Te amo. E Ana Furtado roubada no Dança dos Famosos 2022. Não
exagera. É, uma boa. Vocês participariam, gente, do No Limite? Claro que não. Jamais, na minha vida. Mas comentar e reclamar do povo, a gente tá aqui semanalmente. Jamais. Eu vou dizer que perderia não, porque tem todas que as manter o provas. sigilo. Eu vou dizer que não, porque tem que manter o Ah sigilo. lá, jamais. Primeiro, assim, eu não participaria de reality show porque eu não tenho coragem de me colocar nessa exposição para as pessoas saírem falando o que quiserem sobre mim, sabe? Na minha cara, Uhum, sabe? Tipo, sim. porque o que acontece? Sabe, se uma pessoa vem pra cima de mim no Twitter, sabe, eu simplesmente bloqueio, caguei, tipo, não tô nem aí pra você. Então aí eu Uhum. falo toda hora que eu tô pegando ar, porque eu ia estar bloqueando todo mundo que ficar falando. Então não tem condições, é muita gente pra eu bloquear. Então jamais iria pro reality show assim qualquer, especialmente no limite, porque eu não nasci pra ficar comendo cérebro, sei lá o quê, no meio do nada. Não, assim, não existe a menor condição. Jamais, jamais, jamais. Eu também Assim, nem não digo passa na minha jamais. cabeça. Se me garantissem 1 milhão, quem sabe? Mas eu teria que ganhar 1 milhão antes, entendeu? Então, assim, Sim, não existe tudo chance. bem. Mas eu também não participaria de passar Sabe, perrengue, passar frio, sabe passar fome, Paris ser Hilton mordido em The por Simple milhões de Life? insetos. Não. Sabe a Paris Hilton em The Simple Life? Seria eu, Aham, no limite. entendi. Agora Mas sim, imagine, pra mim, não dá. Não dá além mesmo. do hate, imagine você tá lá 47 dias, 48 dias, sofrendo, pão que o diabo amassou. Eu vou até reproduzir um tweet que eu fiz. Pra ser o Joãozinho que tá com a bunda no sofá, comendo e bebendo do melhor, decidir que você tem caráter ou não pra votar você na final. Ai, Não Bizarro. é? fiquei até estressada agora só de pensar nisso, realmente. É. Não, não dá mesmo. Eu também não Aí ela, participaria. essa sem caráter, porque votou em outra pessoa pra poder. Olha, participar, a gente falou então, ficou claro que a gente não participa. Mas se o Boninho quiser um workshop de como fazer reality show, esse podcast é de portas abertas. Porque eu tenho certeza que quem tem mais ideias, Boninho, do que quem você paga bem aí dentro pra ter ideia, viu? Porque pelo visto, Sim. né, as ideias não estão muito boas, não. Então aqui, ó, um Pix muito do legal, a gente resolve esse problema do limite, tranquilo. Contrata a gente aí pra produção, que a gente dá um jeito. É, Então, gente, 0 a 10, qual nota vocês vão pra temporada? Eu Eu dou. dou. Eu, pode ser nota quebradíssima, sem ser com decimal, bem decimalzinho mesmo. Porque eu acho que Hum, minha nota pra essa temporada é um 7.3. Bem assim. ok. Eu queria saber o que fez a diferença para ser, em vez de 7, 1,3. 1,3, né? O que levou? É, sei lá, eu saí tirando pontinhos de várias coisas. Ah, Assim, tá. várias coisas. Não, assim, porque assim, eu dei um 7.3, porque assim, eu acho 7,5 muito perto de 8. E 7.3 eu acho muito perto de 7. Assim, o programa, porque como eu falei no começo, o programa foi bem legal por causa dos participantes, mas teve muito erro da produção. Sabe? Muita coisa equivocada da produção. Então, sabe aquele ídolo do Leonardo? Aquilo pra mim foi uma coisa broxante que aconteceu. Então, Eu só não não. vou reclamar Não tanto, sei. assim, olhando pra trás do Leonardo, porque o Pires teria saído. E a gente precisava do Pires mais tempo. Ah, verdade. Mas enfim, e você, Léo, qual que é a sua nota? 10, Boninho te amo. Não, mentira. Eu vou dar 8. Que puxa saco, né? Né? Eu vou dar Que é pra ano 8. que vem. Não, eu vou dar 8, porque eu tiraria um ponto pra. Justamente vocês falaram, né? A falta de coerência com o próprio jogo que eles têm na mão. Não, a gente não tá pedindo pra ser cópia de Survival, mas pelo menos se você se propõe a colocar algo no jogo, faça aquilo bem feito, sabe? Como vocês Hum. falaram, não foi só o ídolo do Leonardo, o ídolo do Pojucan também foi péssimo. As trocas foram péssimas, enfim. Tirei um ponto disso e tirei um ponto da edição, porque eu acho que a edição, como o Tonho falou, por favor, terminem, depois exibam. Se o Clécio chegasse na final, a gente teria zero material do Clécio antes da merge. Então, por favor, galera, ajude a gente a ajudar vocês. Então eu daria um 8, que ainda passou na média, porque a passada foi uns 3 também. Eu vou dar 6,8, porque eu quis, daí eu ia dar 7, mas aí o It deu, então eu vou dar 6,8 também. Tirei esses 2 décimos do 7, porque tirei. Por isso. Porque sim, né? Viva com essa, Boninho, viva com essa. Porque você pode. Eu Porque dou eu posso, 7,5. exato. Eu dou 7,5. Eu acho que a temporada teve pontos muito bons, foi muito divertida de acompanhar. Não foi insuportável como ano passado, sabe? Os personagens eram bons.
provas eram boas. Acho que alguns deslizes da produção, mas pode ser corrigido, sabe? Acho que tem muito potencial. Espero que volte ano que vem melhor. Uma última pergunta pra gente encerrar. A gente sempre coloca o Player of the Week. Quem é o Player of the Season pra vocês? Quem é o jogador da temporada, aquele que mais marcou? Olha, por mais que eu ache que vão citar o Pires, eu vou dar esse Play of the Season para o VH, pro Vitor, porque ele teve maior durabilidade no jogo, a gente conseguiu ver mais coisas dele. Sabe, ele durou mais no jogo. Então, o meu votinho seria dele, porque ele englobou muito mais coisas. Porque além de ser um bom jogador, ele entregou a coisa Good TV também, quem tem que vir. Mas eu sei que o Pires ia ter votos, por isso eu votei no Vitor também, pra ver se equilibrava os dois. Você, Lessa, quem que você colocaria? Seria por destaque ou pelo melhor jogador? O critério que você quiser. Tá, como vão voltar por destaque, eu vou dar pro Charles, pelo fato dele ter vencido não só pelo jogo externo, mas também venceria pelo jogo interno. E porque ele ganhou, né, gente? Eu acho que a gente vem de um ano e de programas com vencedores que não são tão justos. E eu acho que a vitória dele, talvez do ano, tenha sido a mais justa até aqui, de reality show. Você, Laura, quem você colocaria como Player of the Season? Ai, já que eles estão com essa, eu vou colocar o Pires, então, né? Senão ia ficar até chato alguém não colocar o Pires. Eu acho que o Pires foi um. Cara, o Pires me conquistou, assim, na coisa que ele falou, assim, que ele contou a história do apelido dele, e depois ele falou no VT que ele não tem apelido nada, que ele inventou isso, tá? Ali ele me conquistou, porque eu acho que a gente sempre falava isso no Big Brother, que a gente sonhava em ter gente assim, né? Que abrisse com o público, mas não contasse as coisas. Eu acho que o Pires foi um personagem que vai ser sempre lembrado, assim. Foi um dos melhores personagens de reality show do ano. Mesmo que não tenha sido o melhor jogador, acabou se ferrando, assim. Ele não deixou de tentar nunca, sempre estava lá tentando ficar e tal. E ele marcou demais e, assim, para mim o No Limite, ele fez a diferença na temporada, assim, que eu acho que é importante, assim, ele se salvou algumas vezes e tal, então, assim, eu adoro o Pini, gente, eu morro de rir. Ele falando, outro momento foi ele falando da comida lá, que ele teve que comer pra fazer o social e ele não queria. Ah, muito bom, cara. Muito bom. Inclusive, o Lessa entrevistou o Pires, tem lá no Instagram do Blindcast. Pode falar, você fala isso. Eu ia falar disso, Laura. Se você gostou dele falando apelido, você tem que ver essa entrevista que ele fala que ele emitiu o nome. Ele ia falar, tipo, meu nome é Maurício. A produção falou, não, você não vai falar nada disso. E aí ele foi... não, tá vendo? A produção ferra, gente. E aí ele foi, deu o sobrenome, porque ele falou, bom, eu não tô mentindo, a produção não vai poder fazer nada sobre isso. É meu sobrenome. Ele fez muitas outras coisas que aí eu vou deixar pra quem quiser assistir ir lá. Que a produção fez ele tirar das coisas que ele tinha feito, mas assim... Pires para sempre nos corações. Imagina a pessoa, a produção não conseguindo acompanhar a mentalidade de Titânio, da lenda Pires. Sim. Então, quem quiser ver a entrevista aí que o Lessa fez com o Pires, tá no Instagram do Blindcast, foi bem legal. Eu não vou me comprometer, não. Eu acho que os três deram ótimos argumentos, acho que os três mereceriam. Acho que pode empatar, ou seja, já empatou antes, porque não empata de novo, né? Entre o Charles, o Vitor e o Pires. Meu Deus, olha o Tonho da quebrada não se comprometendo aqui. Virou Big Brother aqui agora. Exato. O Janaron naquele conselho do empate. O Tonho fez igualzinho. Sim. É porque eu gosto dos três. Eu acho que ia ser injusto eu escolher qualquer um dos três, entendeu? Eu achei que você ia falar depois do campo. Só pra poder ficar um de cada. Não, eu acho que os outros três eram melhores. Mas olha só, acabamos com o feminismo aqui hoje. Nossa, que vergonha da minha pessoa, não é? Olha, Laura, você vai ser criticada pela Ana Paula Padrão, hein, Laura? Que você não escolheu nenhuma mulher. Não escolhi nenhuma. Poxa, Laura, nenhuma mulher machista. Não, então, gente, e o pior que se a gente parar pra ver, a gente não deu Play of the Week pra nenhuma mulher, viu, esse ano. Foi tudo os homens que ganharam. Machista. Porque, assim, na roleta da minoria, a gente bateu GLS. Aí foi a maioria GLS que ganhou. Né? A gente rodou a roleta da minoria aqui. Peraí. Tudo bem, a gente tem que falar que a gente não deu Player of the Week porque algumas mulheres não tiveram
jogos com destaque, mas a gente tem que falar que a Ninha é um dos grandes nomes da temporada que vai ser lembrada Com porque ela certeza. causou, né? Então, assim, Inclusive, no nosso chat no WhatsApp, quando teve a eliminação não, a desistência da TM, a gente até comentou que se a Ninha eliminasse a TM dizendo que o Jananu era mais fiel a elas, o Play of the Week daquela semana até sido da Ninha. Sabe? Ela tava com o Play of the Week pois é. ela tava com uma mão no Play of the Week já, até acontecer aquele caos. Eu queria dizer E- que se Dani Winnes ouvisse esse podcast, ela falar machistas não passarão. Ia denunciar Não é? vocês. Exato. Pois é, tá vendo? A Dani Vinitz Ai, e a não, vou Ana falar. Paula criticando a Laura aqui. Sabe o que eu vou falar? Ai, Hum, homem machista é ruim, mas pior é mulher machista, né, Laura? É verdade. né? Pra quem não entendeu as referências, ouça aí o episódio do Mastercast, que é o nosso podcast sobre Masterchef, de acho que umas 2 semanas atrás, que a gente fala sobre aí o feminismo lá. A Laura fala bastante, é bem interessante as Eu visões que a fa- Laura traz. Se você for olhar os podcasts do Extra, eu falo várias vezes sobre feminismo e Sim, para ultrapassar essa questão superficial. Olha a minha luta. Aí. Inclusive, não não é? só fala várias vezes, Laura, quando a gente tem um episódio inteiro sobre isso, né? Vamos procurar, a gente verdade. procura aí Tem isso Feminismo também. em Reality Shows, que tem Laura, a Gil e a Nalu acabando com o machismo em reality shows. Uhum, exato. Bom, é isso, né? Então, a temporada comentamos aí tudo. Agora o Extra Podcast não vem mais aos sábados, vem algum dia da semana que a gente decidir gravar. Na Então, terça, esperem. gente. Terça. Na terça, então é numa terça-feira que aparece. É porque, sei lá, às vezes vem um tema, a gente quer gravar em outro dia, né? Não sei. Mas Pode Não. acontecer também. pode O bom é que acontecer, nossos né? ouvintes se acostumam com isso, né, gente? Porque, tipo, do nada tem um Sim. episódio na segunda sobre a ponte que a gente fez, né? Do nada, no limite, saindo no Por que não, sábado. né? Não, eu só quero dizer que Enfim. assim, que semana que vem não tem, gente. Semana que vem só tem Masterchef, mas não se preocupe que Tom e Laura vai estar comigo lá. E com convidada É. bem legal, que eu não vou dizer quem é, vocês vão ver na capa. Espero que a pessoa não, né, não dê o cano na gente, mas não vai dar, tenho fé. Mas a gente vai estar lá. E a gente volta na próxima terça, de terça-feira agora 8, com um especial, não, com um quadro novo do podcast que vai ser bem legal, que a gente já escolheu até o tema. Então vai ser bem Sim. legal pra Então vocês. vem aí. Aguarde. Aguarde, Vem vem aí. E só mais uma coisa pra falar, aproveitar que o Lessa tá aqui e parabenizar, Lessa, vocês do Blindcast, porque a cobertura de vocês foi maravilhosa. Sim. Vocês realmente deram o nome ali na Super cobertura do profissional. Limite, gente. Não é? Eu Obrigado. achei um quadro que particularmente eu achava muito bom, porque assim, uma preocupação que eu tenho com reality show quando vem de fora pra aqui são com os termos que a gente usa, né? Com os termos que a gente usa no livro. E o glossário de vocês explicando suíte, blind, essas coisas, é muito bom. E todo fã de No Limite que quer assistir, a gente deveria procurar esses posts do Blindcast, porque é muito informativo, é muito bom. E sem falar das entrevistas, gente, vocês arrasaram lá, então fica aqui o Mundinho Rich Brasil parabenizando o Blindcast. Uhum, Obrigado, com gente. certeza. Aproveitando minha despedida aqui, eu agradeço pelos convites. Eu amo falar mal das coisas, reclamar, apesar de que eu nem fiz isso no Limite Natal tão sweet. Eu acabei me apegando realmente aos participantes, às ADMs, porque não foi aquele boom que o Big Brother geralmente tem. Então a gente viu de perto os perrengues deles, sofrendo hate, ouvindo machismo, ouvindo racismo, tendo que ler homofobia. Então foi bem complicado, mas o saldo é muito positivo, o programa foi ótimo, muito representativo. E eu fico feliz pelo reconhecimento também de vocês, da galera que tá seguindo. Quem não segue ainda, por favor, @Blindcast_. A gente tem muito conteúdo bacana. Não só o glossário, mas entrevistas, outros posts também. A gente ainda tem um calendário bem bacana off-season, depois que o No Limite acabar, porque a gente ainda tem mais umas 8 lives com os participantes que ainda não podiam falar antes, né, porque tava com a Globo. Mas é isso, sigam lá, gente, que vocês vão gostar. Então, agradecer o Lessa aí novamente por participar tantas vezes do podcast com a gente, já virou de casa também. Ele já tinha participado da Fazenda no passado, né, comentando a bomba de A Fazenda e talvez, quem sabe, né, na próxima Fazenda a gente chama de novo para fazer o apanhado, porque a gente não vai ver, então tem que trazer alguém que vai. É assim que funciona. Ai, que horror. Verei o primeiro episódio, com certeza. O primeiro. Você exato, falou não é isso já. agora. Então agora é questão de honra. Tá bom. Então é isso aí. Veremos o primeiro episódio. Mas se Boninho estiver me ouvindo, eu não vou ver, não. Odeio Record. É isso aí. Enfim, obrigado, Lessa. E obrigado aí a todo mundo que nos ouviu, todo mundo que acompanhou No Limite, que comentou com a gente. Foi muito legal. Quem deu sugestão de tema, né? Foi
Foi muito divertido gravar essa temporada, diferente da temporada passada. Algum recado final, gente? Um beijo de Beijos, amigas amigas da que Laura. acompanharam, sempre comentam. Para todo mundo que ouviu a gente, acompanhou mais a temporada. Um beijo para os participantes do No Limite que estiveram, ou que ouviram. Não é nada pessoal, às vezes é. Mas geralmente, no jogo, não é nada pessoal. Não odeio Sim. ninguém, nem nunca xinguei ninguém. Mas algumas coisas a gente não concorda, né? Continue acompanhando com a gente. Minha mãe sempre pergunta, mas quando eu falo que eu vou gravar podcast, mas você tá ganhando o que com isso? Tô ganhando amor, carinho, alegria de estar com vocês. Então, assim, continue ouvindo, gente. Obrigada. E é isso. É isso aí, então. Agradeço a todo mundo que nos ouviu até agora. Até uma próxima e tchau. Tchau. Tchau.